Paz, meu querido, dá um feedback aí pra gente. Tô testando um microfone aqui. Vê se você tá ouvindo a gente bem. Dá um feedback aí, ó, meu querido. Fala aí, mãe. Oi, Ala, paz, tudo bem? Mas tá ouvindo ela bem? Agora que ela falou, você ouviu bem? Eu tô usando o nosso microfone de gravações. Ótimo. Então fechou. Só esperar uns 5 Beleza. minutinhos aí pra galera aparecer e a gente já começa. Tá ouvindo bem. Isso aí. Ah, vocês vão ter que virar o celular aí. Vira o celular aí pra ver se dá certo, se ele fica na horizontal certinho. Hoje a gente vai fazer numa tela só. Então fechou. Aguardar uns 5 minutinhos aí e a gente já começa. Chamar a galera, chamar as pessoas. Tem como eu tirar um pouco o brilho? A minha testa tá tão brilhosa. Deixa eu melhorar. Deixa eu tentar pôr um pouco mais ela aparecendo. Pronto. Acho que agora melhorou, né, Vaz? É porque a gente tá em posições diferentes, aí acaba ficando assim mesmo. Que horas são? Acho que deve ser umas 18h05. Não tem problema, a gente começa, vai fazer. Ô, Manu? Manu? Que horas são? 6h05? Juninho, seja bem-vindo. Bom, então vamos começar. Aí o pessoal vai aparecendo aí durante a live. Bom, hoje é um dia muito especial, né, para todo mundo que serve a Cristo. Hoje é o dia, nosso dia da celebração da ceia. Então é um dia que a gente tem problema, né? Meu pai apareceu aqui no cantinho e ficou com vergonha. Não tem problema não. Hoje é um dia muito especial, a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e assim como Paulo diz nas cartas dele, né? É interessante que nesse dia o homem examine-se a si mesmo. Então, logo de início eu quero fazer um convite para você, eu quero te convidar a olhar hoje só para você, sabe? Esquece o que está acontecendo à sua volta, esquece o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com as pessoas perto de você, o que elas estão fazendo ou deixando de fazer, se estão te chateando ou não chateando, sabe? Porque às vezes a gente toma as dores de outra pessoa para nós e dependendo do momento isso não é ruim, mas nesse momento que a gente vem olhar unicamente para nós, que a gente vem olhar apenas para aquilo que está dentro de nós, né?
E fazer essa reflexão é sempre importante, porque isso nos instrui cada vez mais a ter uma vida diante de Deus, ter uma vida diante da palavra, uma vida correta diante do que a gente acredita como cristão. Então que nesse momento você olhe para o seu interior, comece a se analisar, comece a analisar o seu relacionamento com Deus, assim como em todos os tipos de relacionamento na vida, sempre há um momento que a gente tem que olhar para esse relacionamento e tentar entender o que está acontecendo, tentar entender se a gente pode melhorar, se a gente está fazendo a nossa parte, né? Então que nesse momento você olhe para a sua relação com Deus. Você olha para a sua relação com Deus, ela sendo muito forte, ou ela sendo, por mais pequena que seja, já é uma relação, já é a sua forma, o seu formato único de se relacionar com Deus. Então que você venha olhar para você e olhar para essa relação que você tem com Deus. A gente vai ter a ministração hoje voltada para a ceia, né, com a minha mãe que está aqui bem quietinha. Pode se soltar, fica mais solta. Então, tá tranquila, tá todo mundo na paz. Então, eu vou fazer uma oração agora. Quero que vocês que estão nos assistindo e você que vai assistir depois esse vídeo... uma novidade. Todos esses vídeos, todas essas lives que vocês estão assistindo vão ser postadas no YouTube, tá? Só que é um processo um pouco trabalhoso para mim tirar, extrair tudo, colocar no YouTube, mas lá na nossa página do YouTube, no canal, que é Ministério Carmel, eu vou fazer uma série chamada Lives, tá? Então, todas as lives que a gente fizer, as passadas e todas as lives que a gente fizer no futuro, vai estar sempre lá na série. Então sempre que você quiser rever um culto nosso, você quiser rever uma live, tudo que a gente for postar, que seja uma conversa, um bate-papo, ou às vezes uma só pessoa do ministério falando, vai estar tudo lá. Então depois vocês fica ligado essa semana, que provavelmente até o fim da semana a gente vai fazer essa alteração. Vou postar no Facebook, no WhatsApp, todas essas informações para você, tá? Mas vamos lá, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para o nosso Deus, para iniciar esse momento de adoração, amém? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, onde nós vamos, Senhor, falar de Ti, onde nós vamos ouvir, ó Pai, sobre a Tua palavra. Senhor, hoje é um dia de ceia, é um dia, ó Pai, que nós devemos lembrar do Seu sacrifício na cruz. Não, ó Pai, que a gente não tenha lembrado nos outros dias, mas é um dia específico, ó Pai, para nós lembrarmos, ó Pai, daqueles momentos, ó Pai, tentarmos reviver ali, ó Pai amado, que o Senhor sentiu por nós, ó Pai, para entendermos, ó Pai, cada vez mais o que o Senhor sente, ó Pai, ao nosso respeito. Senhor, abençoa cada família que está assistindo essa live, abençoa cada pessoa que está assistindo essa live. Senhor, que através, ó Pai amado, dessa live, através dessa plataforma que o Senhor nos proporcionou, que o Seu toque, a Tua presença vá de encontro à vida dessas pessoas. Nós estamos num momento delicado da humanidade, não só na nossa nação, mas no mundo todo. A gente está em momento de pandemia, nós encontramos sim essa ferramenta para nos ajudar, Senhor. Então que nesse momento nós entendemos que não há barreiras para o Seu agir, não há barreiras para o Teu toque, muito menos para a Tua presença. Toca, Senhor, cada lar nessa noite, que cada pessoa, Pai, que vai compartilhar dessa live com a gente, nós estaremos aqui como igreja, que ela consiga olhar para ela mesma, Pai amado, e entender, ó Pai, onde precisa haver mudança, onde ela consegue fazer mudanças e onde ela não consegue dar estratégias, ó Pai, para que a pessoa consiga lidar com esses defeitos que ela tem, com esses pecados que ela tem, com essas falhas que tem, que todos nós estamos sim cientes, ó Pai amado, do que nós fazemos de erro, ó Pai. E se não estamos cientes de alguma determinada atitude, ó Pai, que temos, ó Pai, que o Senhor abra sim os nossos olhos para que a gente enxergue nós mesmos, ó Pai. Que cada vez que a gente leia a Bíblia, ó Pai, a gente venha nos conhecer ainda mais e venha entender o quanto somos pequeninos, ó Pai. O quanto, ó Pai, dependemos, Senhor, das Tuas palavras, dependemos, ó Pai, da Tua vida em nós, dependemos, ó Pai, do Teu coração, Senhor, que seja compartilhado conosco para que a gente tenha compaixão, para que a gente tenha entendimento, ó Pai amado, do que é ter uma vida reta diante de Ti, do que é ter, ó Pai, uma vida genuína diante de Ti. Nós pedimos, ó Pai, a Tua presença. A Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3, ó Pai amado, reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. Mas ela também disse que se eu quiser falar contigo, basta eu fechar a porta do meu quarto e falar o Senhor em secreto, que eu terei esse acesso. Então nesse momento nós queremos, ó Pai, a Tua presença. Nós queremos, ó Pai,
Pai, o Teu Espírito, ó Pai amado, dentro de nós, ó Pai, que nesse momento, nessa live, ó Pai amado, seja uma live de paz, seja uma live, ó Pai, que o Teu Espírito e que a Tua presença venha como brisa suave, venha acalmar os corações, venha tirar toda angústia, venha tirar toda dor, e venha assim continuar a alegria e com paz aquelas pessoas que já estão provando da Tua paz. Que nessa noite, Pai, o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor fale, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, e que isso, ó Pai amado, seja, Senhor, como direção para nossas vidas, como direção para esses dias, para esse tempo que nós temos enfrentado. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que vai assistir essa live com a gente, vai interagir nesse momento. Amém. E também te agradeço pelas pessoas que vão assistir essa live no futuro, ó Pai. Que Amém. O mesmo Espírito, ó Pai, que a mesma comunhão, ó Pai, que a mesma igreja que está aqui em espírito de adoração, também toque, ó Pai amado, o coração dessas pessoas que estão assistindo muitos e muitos dias depois dessa live ter acontecido, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, galera. Eu já vou passar para a gente já começar a palavra para minha mãe, que vai trazer a ministração hoje acerca da ceia. Amém? Com você. Bora lá. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, Kathleen, Ju, N. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com a ceia do Senhor. E eu estava olhando, né, o contexto que nós estamos vivendo hoje em família. E o contexto de família hoje é uma gravidinha, uma gestante, a minha nora, né, a esposa do Henrique, a Nádia. E eu pensando, né, acerca da gestação, e eu lembrei da passagem, né, do novo nascimento, quando Jesus, ele instruía Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler rapidinho? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, acerca do novo nascimento, né? Digamos assim, que quando a mulher ela fica gestante, lá no oculto, no secreto, ela ainda nem sabe, mas já está sendo uma vida gerada. E ao final do término, né, quando a gravidez ela vem a termo, que é assim que os médicos dizem, ela vem a termo e chega a hora do bebê nascer. E quando esse bebê nasce, né, quando ele é concebido, ele vem com toda uma carga genética, trazendo todas as características das famílias da qual ele descende. Então, o bebê, ele vem com uma carga genética dos pais, da mãe, dos pais, do pai, dos avós maternos e paternos, e ele traz toda uma carga genética física, né, humana com ele. E tudo isso vai definir as características dele. Se ele vai ser branco, se ele vai ser preto, se ele vai ser dos olhos claros, olhos escuros, cabelo, altura que ele vai ter no futuro, se ele vai ser gordo, se ele vai ser magro, tudo isso ele traz, né, na sua genética, tudo que ele vai ser no futuro, no físico dele, o corpo dele. Ele também traz uma carga, né, emocional. Ele já vem com uma personalidade já ali, que os pais precisam moldar essa personalidade. É onde entra aquilo, né? A gente ensina a criança com o que a gente faz e não com o que a gente fala. Porque a criança, ela observa o ambiente que está ao redor dela. E quando ela crescer, toda essa carga genética, né, humana, do físico, do corpo, com a carga emocional e espiritual que ela vai receber ao longo da vida dela, vai definir que tipo de adulto ele vai ser ou ela vai ser e aonde ela vai chegar, né? Isso humanamente falando da criação de um ser humano. Mas aqui Jesus, quando ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, como mestre da lei, ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Ou o que Jesus estava dizendo com isso. E quando Jesus fala para nascer de novo, é exatamente nascer de novo, uma nova criatura,
A Bíblia diz que nós somos regenerados, ou seja, nós somos uma nova geração em Cristo Jesus. Assim como há alegria aqui na terra quando uma mulher descobre que está grávida, no céu também a Bíblia diz que há alegria quando um pecador se converte. Por quê? Porque ele nasce de novo, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele nasce lá no céu, né? E o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar então para que essa nova pessoa que nasceu no mundo espiritual, essa nova pessoa que nasceu, né, do Espírito, ela venha ter a mente transformada. E é isso que a Bíblia nos diz, não é? Transformai a vossa mente e não vos conformeis com as coisas desse mundo. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos receber a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para que as falhas que há em nosso caráter sejam restaurados, sejam transformados, sejam realmente remoldados em Cristo Jesus, para que nós possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus, para que nós possamos produzir os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, muitas vezes as pessoas acham que dar fruto é só ganhar vidas para Cristo. Na verdade, dar frutos é quando o Espírito Santo transforma a sua vida, quando tudo aquilo que há dentro de você, ele é transformado e produz fruto e dá, sabe, assim, ela dá resultado positivo. A Bíblia diz, aquele que mente, não minta mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que gostava de causar confusão, não cause mais. Porque agora o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E tem que haver paz em nós. A Bíblia nos diz, né, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida no Espírito, ela é de paz e alegria. Né? A nossa vida com o Senhor, ela tem que ser de paz e alegria. Por mais que nós passamos momentos difíceis, sim, muitas vezes estamos tristes, chateados, enfim, nós sabemos cada um as dores que nós passamos, mas tem que haver no fundo do nosso coração uma alegria em forma de gratidão, para que nós falamos assim, Deus, eu estou passando por tudo isso, estou passando por toda essa dificuldade e essa luta, mas eu te agradeço de antemão, porque eu sei que de alguma forma isso que eu estou passando vai cooperar para o meu bem. E eu só posso ter esse sentimento, esse entendimento, esse esclarecimento de que tudo aquilo que é ruim, que está acontecendo, contribui para o meu bem, se eu sou uma nova criação, se eu sou uma nova criatura, se eu nasci de noite. Vamos pedir, se eu nasci de novo, né? Perdão. Vamos pedir para Deus, através do Espírito Santo, que venha trazer uma carga sobre as nossas vidas, sabe, da carga genética, né, que as células trazem para aquele embrião, para aquele novo ser humano, que o Espírito Santo ele venha trazer essa carga espiritual sobre a nossa vida. Porque assim como Nicodemos falou, mas pode um homem velho, né, voltar para o ventre da sua mãe? Não pode, é impossível. Mas nós podemos voltar o nosso coração para Deus, nós podemos voltar a nossa vida para Deus. E ali pedir para que Deus ele nos quebre e nos faça de novo, né? Que ele faça de nós realmente pessoas dignas de estar na presença dele. Porque a salvação já foi comprada, a salvação ela está aí para quem quiser essa salvação. E é tão simples, é somente nós nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Muitas vezes nós queremos que Deus ele se achegue a nós, mas nós não queremos nos chegar a ele. Muitas vezes a nossa religião ela é apenas externa. A nossa religião ela é apenas da boca para fora. Ela consiste apenas em uma capa. Mas assim como o nascimento, como a gestação, ela acontece em oculto, ela acontece em segredo. O Senhor Jesus, ele quer que nós também nasçamos de verdade com ele, lá no segredo, lá no profundo, lá no escondido, sabe? Ali é onde só você e Deus têm acesso. É ali que Deus ele quer transformar a minha e a sua vida. É ali que Deus ele quer se revelar a nós. Quantas vezes, né, pessoas ficam anos e anos na igreja, décadas até, e não conhecem a Deus, porque não deixam
que Deus venha operar realmente um novo nascimento na vida dessa pessoa. Não venha, muitas vezes as pessoas não deixam que Deus entre realmente no seu coração, né? Vão ser salvas? Muitas sim, porque Deus ele olha a sinceridade do coração, mas muitas vezes as pessoas poderiam ir muito além, mais profundo com Deus. As pessoas nós podemos em Cristo muito mais do que nós imaginamos, né? Como eu falei na outra live, mas muitas vezes há um bloqueio em nós. Então, Deus está falando de novo nessa live, o Espírito Santo está me impulsionando a falar isso. Vamos tirar esses bloqueios, vamos realmente nascer de novo. Vamos depender completamente de Deus, do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo limpar as nossas vidas, nos purificar. Nós vamos fazer hoje a ceia do Senhor, um ato simbólico, um memorial, né? Um momento em que nós reconhecemos mais uma vez de que nós pertencemos a Cristo. E como já foi falado aqui, examine-se o homem a si mesmo. Eu imagino Nicodemos, depois que Jesus falou todas aquelas coisas para ele começou a analisar a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ali esclareceu para Nicodemos o que Jesus estava falando. E eu tenho certeza que ele analisou a sua vida, ele analisou tudo que ele tinha feito, ele analisou que aquela religião que ele tinha era só da boca para fora, mas a partir do momento que o Espírito Santo se manifestou, tenho certeza que ele creu realmente e que ele foi salvo e que ele entendeu os mistérios de Deus para a vida dele e que ele realmente teve esse novo nascimento. Hoje, irmãos, nós temos muito mais conhecimento do que os homens daquela época, porque naquela época, né, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, mas hoje o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele flui em nós como rios de água viva. E quantas vezes estamos aí travados e parados, mas nós vamos caminhar, nós vamos destravar tudo aquilo que há dentro de nós que impede, e nós vamos caminhar e nós vamos crescer, assim como uma criança cresce na presença do seu pai, na presença da sua mãe, assim como a criança cresce confiando no seu pai e na sua mãe, assim como uma criança cresce olhando os exemplos do pai e da mãe, nós vamos crescer olhando para o exemplo de Cristo. Nós vamos crescer olhando para o exemplo de Jesus, de humildade, de produzir frutos, sabe, de produzir mansidão. Ele mesmo diz, né, no Evangelho de Mateus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é momento de nós desaprendermos muitas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. É hora de nós desaprendermos essas coisas e aprendermos com Jesus aquilo que ele tem para nós. Porque o que ele mais deseja é que nós sejamos plenamente, sabe, realizados nele. Plenamente felizes espiritualmente. Plenamente felizes no nosso emocional, no nosso psicológico. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar algumas vezes, afinal, né? Salmo diz, o choro dura uma noite, então podemos chorar, mas não podemos viver o resto da nossa vida chorando. A respeito do choro, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já chorou pelos seus pecados? Às vezes choramos por tantas coisas. Choramos, né? Os jovens choram porque perdem um namorado. Às vezes o pai de família chora porque perdeu o emprego. A dona de casa chora por causa dos filhos. Todos esses choros são válidos. Todos esses choros são válidos. São dores e aflições que nós sentimos. Mas quantas vezes nós estamos na igreja, servimos a Deus, estamos levando uma vida de qualquer maneira e nós não choramos pelos nossos pecados? O Espírito Santo me impulsionou para falar isso, porque a Bíblia nos fala, né? Lamentai os vossos pecados, lamentai e chorai, né? Muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa condição, e isso também faz parte do novo nascimento. Chorar pelos nossos pecados. Paulo, ele fazia isso, ele se afligia tanto que ele falava, ele pedia para que Deus desse graça para ele, para que depois de ele ter ensinado muitas pessoas, ele mesmo não fosse reprovado nas provas que Deus ele dava, né, para Paulo. E é necessário que nós venhamos chorar e lamentar os nossos pecados, e feito isso, plenos de que Deus nos perdoou,
ter a alegria da salvação. Tudo isso está à nossa disposição aqui, tudo isso está à nossa frente através do novo nascimento. O Espírito Santo me impulsionou a falar isso, porque um tempo atrás eu estava orando e o Espírito Santo ele me comoveu de uma forma tão grande que eu comecei a pedir perdão pelos pecados. Irmã, mas crente não peca, nós não faz, né? Crente não faz pecadão, crente faz pecadinho, não é isso? Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi várias pessoas, crente não faz pecadão, só faz pecadinho. Mas nós nascemos em pecado. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo que vive no pecado? Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu abomino, que eu rejeito, está sempre ali, está sempre me perseguindo. Tá certo? A Bíblia diz que o mal bate à nossa porta e cabe a nós dominar esse mal, não deixar que ele saia para fora. Mas essa sensação, essa consciência de que o mal ele bate na nossa porta e que ele tenta de todas as maneiras entrar e contaminar o nosso coração, isso já é causa suficiente para nós orarmos e chorarmos as nossas misérias. Porque nós estamos em luta o dia inteiro, né? Nós estamos em luta. Lá em Timóteo diz que nós somos, né, soldados e que nós temos que tomar a armadura e que nós temos que ficar firmes, porque o soldado em batalha, ele não se contamina, né? Ele não se embaraça com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são o pecado, é o pecado. Aquele que tão de perto tenta nos tirar da presença de Deus, aquele que tão de perto tenta nos corromper, aquele que tão de perto tenta fazer com que nós caiamos, né? E nós precisamos estar sempre firmes em Deus, confiando de que Ele é quem nos sustenta, Ele que nos ajuda. Então, amados, assim como uma criança nasce e tem pessoas ao seu redor para ajudá-la, quando nós nascemos em Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, aos anjos do Senhor enviados ao nosso favor para nos ajudar. Então seja forte e corajoso. Talvez nesse momento você já nasceu de novo, mas você está pensando em desistir. Desiste não. Fica até o fim. Permanece firme na presença do Senhor. Deus ele diz para nós, a sua graça, né? A minha graça te basta. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então que nessa noite, né, de live, fique aí uma palavra de fortaleza para você. Não desanima. Nós estamos juntos para o que der e vier em nome do Senhor Jesus. E você que nasceu de novo, você que é uma nova criação, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que tem visto as suas fraquezas. E muitas vezes você tem falado, Deus, eu sou tão fraco, eu não mereço. Senhor, eu sou tão fraco, eu deslizo ali, sempre tem um ponto ali onde eu deslizo, eu viro e mexo, eu tento vencer, mas eu sempre deslizo ali. O Senhor, Ele fala para você que a graça dele te basta. Se você orar, se você buscar, se você colocar a sua vida na presença de Deus em espírito e em verdade, você vai vencer. Eu tinha fraquezas que eu já venci através da oração, quando eu resolvi orar de verdade. Porque às vezes a gente tem alguma situação, algum problema, né? E a gente ora, mas a gente não ora de verdade. Mas quando a gente rasga o nosso coração, quando a gente sente as nossas misérias, quando a gente lamenta, quando a gente ora de verdade, Deus ele faz a obra. Eu vi o poder da oração mudando coisas dentro de mim, que eu já tenho, né? 46 anos, coisas dentro de mim que até os 40 anos não tinha mudado. E quando eu comecei a orar de verdade, eu vi a mudança acontecer. Essa é uma consciência que Deus ele vai dando ao longo da nossa vida, à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo, né? Deus ele faz a gente enxergar as coisas com os olhos que a gente não enxergava antes. E isso não é ruim, isso é bom, porque Deus ele sabe o momento de nos abençoar. Irmã, mas isso é jargão de pregador. Todo pregador fala que Deus sabe a hora e os anos estão passando e nada acontece. Amados, imagine, né, lá nos Estados Unidos um adolescente ele pode tirar habilitação com 16 anos. Aqui no Brasil ele tira com 18. Imagine uma criança de 10 anos que sabe dirigir. Tem criança de 10 anos que sabe dirigir. A gente olha na internet, tem criança dirigindo trator.
Irmão, eu não sei dirigir nem um carrinho de mão, né? Tem criança que dirige um trator, mas é hora dela dirigir? Ela sabe, mas é hora? Não. Ela tem que esperar o quê? Os músculos dela ser forte o suficiente. Ela tem que esperar toda uma situação acontecer para que ela seja apta àquilo, né? E na nossa vida espiritual, por mais que saiba, por mais que entenda, mas tudo tem um momento certo, sabe? O momento que dá aquele estralo e você tem o esclarecimento de todas as coisas. É esse momento. Então, somente não desista. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Nós estamos juntos, orando uns pelos outros, pedindo a bênção do Senhor, pedindo para que Deus nos ajude. E nessa noite de Santa Ceia, eu quero que você pegue todas essas palavras e leve para a sua vida espiritual. E analise como está a sua vida. Sabe, você já teve o despertar, aquele toque a mais? Se você ainda não teve, não desista, não desanima. Muitas vezes as pessoas querem desanimar porque não teve aquele toque a mais. Mas o Senhor, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele não desiste de você. Às vezes você está querendo desistir. Eu vou desistir de mim porque não dá mais. Não desista, confia no Senhor, Ele está contigo. Amém? Você precisa andar pela fé. E essa fé que vem através do novo nascimento, a fé sobrenatural, né? A fé que faz acontecer no momento certo, na hora certa, naquele momento que Deus determinou, naquele momento que você está maduro o suficiente para receber todas as coisas do Senhor, vai acontecer. Então somente não desista, mas olha para você, olha para o seu coração, para o seu interior, aquilo que precisa ser mudado, vai colocando, vai pedindo para Deus trabalhar. E no momento oportuno você vai ver a bênção acontecer em nome de Jesus. Eu vou passar aqui para o Henrique, se ele tiver mais algumas coisas para falar, fica aí, presta atenção e daqui a pouco nós vamos entrar no momento da ceia. Eu te convido a preparar aí o seu pão e o seu suco de uva, se você ainda não preparou, e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, todos nós que nascemos de novo, todos nós que temos a consciência que precisamos da direção do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos tomar a ceia juntos, dizemos que estamos juntos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Tem nem muito o que falar, né? Que palavra profunda. Vamos lá. Primeira coisa, eu não sei quanto tempo passou, a gente não colocou um relógio, a gente vai melhorar isso para as próximas lives, mas assim, se a live cair, a gente já vai voltar, tá? Porque eu não sei se a gente passou meia hora, 40 minutos aqui, porque tá tão gostoso que para mim o tempo tá indiferente. Mas foi uma mensagem muito gostosa e assim, o que eu tenho não é nem para complementar, é só para dar um detalhe a mais, é que muitas vezes a gente negocia com o nosso pecado, né? E assim, se você tem alguma coisa, alguma falha, algum momento que deixa você extremamente nervoso e você sai de si, sabe? Você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é buscar a raiz do problema. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você estava um dia num supermercado e aí uma moça lá dentro do supermercado, sei lá, a trabalhadora foi grossa com você e você acabou estourando com ela. Aquilo já foi uma série de coisas que fez você estourar. Talvez o trânsito, talvez a fila, talvez você estava descontente com alguma coisa e você não falou e aquilo foi chegando num nível que você acabou soltando aquilo e fazendo uma coisa que você não queria fazer. Então sempre que você pecar, sempre que você falhar, busca a raiz disso. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu faço as coisas que eu olho pro céu e falo, meu Deus, isso daqui não era para mim fazer, Senhor, me perdoa. Eu peço perdão, mas eu busco a raiz, eu busco entender o que me levou a cometer aquele ato, sabe? E muitas das vezes eu consigo entender. E você olhando para trás, olhando pro tempo, tudo que aconteceu, você fala, pô, então isso eu não posso mais fazer. Porque isso, desencadeou aquilo que me levou até aquela ação. Então sempre que você falhar, procura a raiz daquela sua falha. Você falhou. Agora olha para trás e veja o porquê você falhou. E outra coisa importante que eu sempre faço também, isso é uma coisa pessoal, mas funciona muito para mim, é sempre olhar para a cruz. Por exemplo, quando você peca, às vezes a gente tem mania de querer negociar com o nosso pecado. Isso daqui é pecado, mas não é muito pecado. Aquilo ali é muito grande, aquilo ali eu faço isso, esse é meu pecado, isso daqui eu não vou melhorar, não tem jeito. Tem gente que pensa assim, faz assim, toda vez que você sentir essa vontade de pecar, lembra da cruz. Sabe quando Jesus
quando a palavra fala que estava todo mundo ali olhando e Jesus estava ali na cruz. E se imagina ali, se coloca no lugar daquelas pessoas que viram Jesus morrer. Sabe, pensa ali na dor, no sofrimento, nos soldados e toda a situação que se decorreu naquele dia, o soldado ter ido lá para furar ele, sabe? Olha isso e se coloca no lugar daquelas pessoas, sabe? Porque quando você se colocar no lugar daquelas pessoas, talvez o seu pecado, que você acha que ele é pequenininho, talvez ele ganhe mais força. Porque você vai pensar assim, mais força no sentido de que, poxa, esse pecado é que ele não é tão pequeno, então eu não devo fazer isso. E aí, a partir desse momento que você tem esse entendimento, porque você fechou o olho, imaginou Jesus ali, você falou, meu, ele morreu por mim. Ele tá sofrendo, ele tá passando isso por mim. E agora eu tô negociando com esse pecado. Essa coisa tão pequenininha. Mas às vezes essas coisas, igual eu e minha mãe costuma brincar muito, né? É esses mínimos detalhezinhos, essas coisas pequenininhas que vai deixar muita gente aqui na Terra quando Jesus vir. Então essas coisas pequenininhas, que às vezes para você nem parece pecado, mas você sabe que elas te afastam de Deus. Elas te afastam de você ter uma comunhão plena com Deus, sabe? Então é lógico, a gente não vai ser perfeito, é igual Paulo disse, o aperfeiçoamento dos santos. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente tem que sempre buscar esse aperfeiçoamento. Então assim, você tá querendo ser santo demais. Não, não é isso. Eu tô querendo me aperfeiçoar para os dias, me aperfeiçoar cada vez mais a minha vida, para que eu não peque, para que eu consiga ter um relacionamento íntimo com Deus. Então esse momento de você se colocar ali no lugar dessas pessoas é pro momento da ceia também, que a gente já vai entrar. Então, sempre que você tiver alguma falha, que você sabe que tem, e se você não tiver, peça para Deus, para que Ele te ilumine, para que Ele mostre para você as atitudes da sua vida que podem ser melhor. Então, sempre se coloque no lugar dessas pessoas, sabe? Fecha seu olho e imagina Jesus ali, sabe? Isso vai fazer com que você sinta isso de uma forma mais eficaz na sua vida, sabe? Você vai lá e fala, poxa, é mesmo, ele realmente morreu por mim, ele quer um relacionamento comigo, ele me ama e eu tô pecando por isso, sabe? Eu tô dando as costas para ele por causa de uma coisa tão pequena, sabe? Uma coisa tão ínfima mas você não deveria fazer. E outro ponto também é que às vezes a gente... aí a conversa já vai se aprofundando, né? Eu conversei esses dias, essas coisas com o Alan esses dias, e é bem interessante, porque às vezes o que é permitido pra mim não é permitido pra você. Só que quem vai falar que é permitido não é eu, não é minha mãe, não é o Ministério Carmel, é você dentro do seu interior, ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai entender aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Às vezes o que você pode fazer não é pra mim fazer, talvez eu não tenha estrutura pra lidar com aquilo, e talvez o que é pra mim fazer não é pra você fazer. Então assim, existe uma linha bem fina sobre esses momentos. Então que você sempre busque o aperfeiçoamento dos santos, que você sempre busque andar em santidade. Você não vai conseguir ser perfeito, tira isso da sua cabeça, mas sempre anda com esse pensamento de melhoria, sabe? Sabe aquelas histórias de motivação? Acorde todo dia tentando ser o melhor, sabe? Isso é realmente isso. É lógico que vai ter dia que você vai acordar bravo, chateado, vai gritar com todo mundo. O que tá acontecendo? Não sei, só tô mal, tô bravo. A gente é humano, a gente tem um monte de sentimento que a gente nem consegue explicar. Isso é adulto. Quanto mais adolescente, criança, a gente que é adulto às vezes acorda mal, tratando todo mundo mal, não sabe nem porquê, sabe? Então nesses momentos a gente olha pra gente, tenta melhorar, tenta buscar realmente uma melhoria, olhar e falar, poxa, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer diferente. E assim, nada se perde, sabe? É lógico que ao longo do tempo, você tendo uma atitude degenerativa para sua vida, você pode destruir algum relacionamento, você pode destruir alguma coisa que você tem, sei lá, e isso vai fazer muito mal para sua vida. Então sempre busque se aperfeiçoar. Sempre busque ter um entendimento de Jesus na cruz. Ele morreu por você, ele morreu para lavar os seus pecados. Então hoje, por causa daquele sacrifício que ele fez há muitos anos atrás, né, aproximadamente 2000 anos atrás, aquele sacrifício é o que está te proporcionando. Tá nesse momento de ser, tá nesse ambiente gostoso de adoração, de tantas guerras que teve. Se a gente for analisar um pouco a história, eu estava até vendo um testemunho do Rodolfo Abrantes, que ele fez uma música, e ele tem uma Bíblia bem grandona, né? E ele estava contando a história daquela Bíblia, que ela sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o exército nazista, eles queimavam livros e queimavam a Bíblia, porque eles queriam que toda a sociedade tivesse o mesmo pensamento que eles têm. Então, pensa bem, e a mensagem de Deus sempre foi para frente, ela sempre chegou para nós. Então assim, Deus ele sempre protege a mensagem dele, e a mensagem chegou hoje aqui para você. E a mensagem é: Jesus ele morreu para salvar a sua vida. Então não deixe que os seus defeitos, que a sua falha, que a sua personalidade
estrague o seu relacionamento com ele. Então era só isso, né, que eu tinha que falar. A mensagem ficou muito profunda e é bem gostoso porque sexta-feira a gente foi no monte, né? Alguns irmãos do Ministério Carmel sempre estão indo pro monte. Eu tava pensando a respeito de algumas coisas. Tô pegando aqui a ceia, pessoal. Vai preparando a sua aí também. Vai preparando a sua, que a nossa já tá no cantinho aqui. Então eu tava orando a esse respeito e eu acabei chorando pelos meus pecados. Eu achei até interessante a minha mãe ter mencionado, porque isso foi uma coisa que acontece comigo com frequência. Não, eu não quero falar que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Mas isso é uma coisa que acontece, isso é muito legal, sabe? Você parar um tempo, que aí já tá tudo ligado a mensagem, aí volta para aquilo que eu falei lá no começo. Examine o homem a si mesmo. E aí já vai de você olhar para dentro de você mesmo e olhar para o pecado que você tem, e a palavra é forte, mas sinta nojo do seu pecado. Sinta nojo, porque se tiver nojo dele, você vai querer ele tirar ele da sua vida o mais rápido possível. Você não vai conseguir da noite pro dia, você conseguir, amém, o Senhor te deu uma bênção. Mas se você não conseguir tirar aquela coisa incontrolável da sua vida que faz você sair de si, se você não conseguir, com o Espírito Santo vai te ajudando cada dia a mais tirar. Então, sinta nojo dele, sinta nojo do seu pecado, sabe? Não fique não negocie com o seu pecado. Hoje eu posso, amanhã eu não posso, semana que vem eu posso. Não negocie, não tem negócio com o pecado, sabe? Se você tem alguma coisa, mude de atitude. E quanto mais rápido você fizer, mais incrível vai ser a sua vida com Deus, mais incrível vai ser a sua experiência com Deus. A palavra do Senhor diz que os puros de coração verão a Deus. Eu não lembro certinho onde está, mas eu acho que tem 2 ou 3 menções na Bíblia do mesmo sentido, que é: os puros de coração verão a Deus. É nítido, quanto mais puro você for, quanto mais limpo você for, quanto mais próximo do coração de Jesus for o seu coração, melhor vai ser o seu relacionamento com Deus, mais ele vai se aparecer para você. Então, assim, às vezes, mais do relacionamento dele, ele vai mostrar para você. Eu tô tentando procurar as palavras aqui nesse momento, mas quanto mais puro você for, melhor vai ser o seu relacionamento com ele, mais ele vai mostrar dele para você. Então, assim, busque sempre o aperfeiçoamento, que o seu relacionamento com Deus ele é ilimitado. Se hoje você está num nível, você pode chegar em nível muito maiores, e quando você estiver nesse nível maior, você pode chegar maior ainda. Só que quem vai definir isso não é Deus, é você, com a sua vida de santidade. Então, pense, olhe para você e pense sempre nesse versículo. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição qual era, que eu não lembro certinho onde está, mas os puros de coração verão a Deus. Então é isso, era só para finalizar. Eu vou voltar agora a palavra para minha mãe, que vai fazer a ministração da ceia, amém? Amém. Só um momentinho antes de nós entrarmos aí na ceia, para dar tempo de você preparar a sua também. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram pelo quê? Eu posso chorar por tantas coisas, e muitas vezes eu choro e não sou consolado, né? Mas exatamente esse versículo está falando dos que choram pelos seus pecados. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele foi bem sucinto. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E isso, irmãos, não está ligado a um pecado que você acabou de fazer. Isso vem ligado à própria essência, à própria, o próprio fato de nós sermos nascidos em pecado. O próprio fato de nós termos nascido debaixo da maldição do pecado já é suficiente para nós nos lamentarmos e chorarmos. Mas Jesus, ele disse aqui: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não conseguiram ter a dimensão, a profundidade do pecado na vida do ser humano, do estrago que isso faz, do quão nocivo isso é. Eu não preciso pecar a todo momento para sentir isso, é algo que o Espírito Santo ele produz em nós. E o próprio versículo que o Henrique citou aqui, Evangelho de Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles a quem Deus limpa, aqueles a quem Deus purifica, eles verão a Deus. E algumas pessoas Deus leva mais além ainda, que é isso, sentir os seus pecados, né? Lamentar e chorar, e transforme o vosso riso em tristeza, né? E a vossa alegria em pranto. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Hoje está tão diferente, né? A palavra, assim, está tão profunda, tão voltada, assim, pro interior do ser humano, né? Tão voltado para aquilo que está arraigado dentro de nós. Mas é porque Deus, ele nos ama. E ele quer limpar o nosso coração. Para quê? Para que nós vejamos a Deus. Porque muitos estão dentro das igrejas, estão lotando, esquentando bancos e estão achando que estão indo para o céu. Mas, infelizmente, não estão. Mas o Senhor, Deus, ele procura pessoas que deixam ele limpar o coração. Deus está procurando pessoas que choram, que sentem as aflições. Eu te pergunto, né? Não como acusação, em nome de Jesus, não, irmãos. É para nós refletirmos, porque antes de eu falar para vocês, o Espírito Santo falou isso para mim, tocou no meu coração. Quantos de nós sentimos a dor que o mundo está passando por causa da Covid-19? Quantos de nós sentimos em nosso coração uma comoção por causa dessa situação que nós estamos passando? Jesus, ele está à porta, ele está chegando, sabe? Ele está aí a um passo de buscar a mim e a você, a igreja do Senhor. E quantos estão desapercebidos? Quantos estão achando que está tudo bem, que tudo vai voltar ao normal? Irmãos, não há nada normal nesse mundo. Não há nada normal. E o que nós podemos fazer, a única coisa que nós podemos fazer é nos aproximar do Senhor. É cada dia mais e mais ter comunhão com Ele, ter intimidade, ter desejo de buscar o Senhor. Tem dia que eu tô lavando a louça lá, eu olho para o céu e falo, Senhor, como eu quero ter comunhão contigo. Eu sei que eu tenho comunhão com o Senhor, eu sei que eu tenho intimidade com Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E sei que essa comunhão, ela está à sua disposição, assim como está à minha disposição. E eu sinto sede, eu sinto desejo, sabe, de estar mais próximo de Deus. Eu sei que Deus, ele está perto de mim, eu sei que mesmo no silêncio, Deus, ele me ouve. Mas Deus, ele está querendo aprofundar relacionamento com pessoas aqui. E por isso, ele manda essa palavra. Sabe? E o que ele quer é que nós choremos. Olha para dentro de você. Olha a sua situação como homem nascido em pecado, como nós estamos falando, novo nascimento, né? Nascidos em pecado por causa de Adão e Eva, mas hoje renascidos em Cristo, uma nova criação. Amém. Mas mesmo assim, Paulo diz, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somente Jesus pode nos libertar. Somente Jesus pode nos transformar. Eu sei que nós nascemos, né, da água e do Espírito. Nós nascemos da palavra. Nós nascemos do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós ainda estamos presos num corpo de pecado. A nossa alma, ela voa livre. O nosso espírito, ele está livre para ter comunhão com Deus. O nosso espírito, ele deseja ter comunhão com Deus. Mas esse espírito, essa alma renovada, ele está preso num corpo que nos prende debaixo da lei do pecado. E o Senhor, ele quer libertar. Ele nos diz lá em Tessalonicenses que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam achados irrepreensíveis no dia do Senhor. Quando ele fala corpo, purifica as vossas obras. Purifica, toma cuidado. Se você está olhando para algo que não devia, desvia o olhar, né? Se você tem falado coisas que não devia, reflita antes de falar. Se você está tocando coisas que você não podia tocar, retrai as suas mãos, purifique o seu corpo através da oração, através da santificação, através da consagração ao Senhor. Purifique as suas emoções, os seus pensamentos. Quantas vezes pensamos tantas besteiras, tantas coisas, e esses pensamentos nos fazem mal. Então, que a sua alma seja achada irrepreensível no dia do Senhor, e o seu espírito esteja fortalecido no Pai, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor, e logo em seguida nós vamos fazer a ceia. Amém? Prepara aí. Feche os seus olhos. Ô Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós nos colocamos neste momento. Ah, Senhor, nós sentimos, ó Pai, as nossas misérias, Senhor.
mesmo tendo nascido em Ti, mesmo sendo uma nova criação, nós olhamos para nós e vemos, ó Pai, que o nosso corpo, ele nos prende, Senhor, e quantas vezes a nossa carne, ela nos chama, Pai, quantas vezes a nossa carne chama para o pecado, mas em nome do Senhor Jesus nós somos mais que vencedores, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, Pai, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo no Senhor, nós somos uma nova criação. Ó Pai, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, nós sabemos que sem Ti nós já estamos perdidos. Nós sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos, Senhor. Mas sabemos que se o Senhor estiver conosco, Pai, haverá mudança, haverá transformação em nossas vidas, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Ó Pai, fortalece cada um dos meus queridos que estão ouvindo essa live. Abençoa cada um dos meus queridos, ó Pai, que estão unindo a sua oração conosco nessa noite, Pai, e faz uma obra de poder em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos entrar na ceia do Senhor. Um texto que se encontra lá em Mateus 26. É um dos textos que eu mais amo na hora da ministração da ceia do Senhor, porque Jesus, ele está com os seus discípulos, né? Fazendo ali a última ceia, e ele diz que aquele vinho, ou aquele suco de uva, como queira, representava o seu sangue que seria derramado na cruz em alguns momentos, né, em alguns dias, e aquele pão representava o seu corpo que seria moído por nós, né? Pega ali, Henrique, os elementos da ceia. Você que separou aí o seu pãozinho, você que separou o seu vinho, aí vamos orar consagrando ao Senhor, amém? Amém. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor, o pão que representa o teu corpo, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque naquela cruz era o meu lugar por causa dos meus pecados. Ah, Senhor, mas aquela cruz ali representa a vida também. Aquela cruz representa, Senhor, um resgate maravilhoso que foi feito, ó Senhor, em nosso favor. Aquela cruz, ó Pai, Satanás pensou que venceu, mas quem venceu foi o Senhor, porque através da sua morte o Senhor nos trouxe vida. Ah, Senhor, e hoje nós podemos estar aqui. Senhor, que essa unção que eu estou sentindo nesse momento, Pai, os meus irmãos que estão aí assistindo essa live possam sentir a mesma. Em nome de Jesus, que eles possam sentir, ó Pai, isso que eu estou sentindo agora, Senhor. Ó Pai, aqui está, Senhor, este pão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui está o nosso suco de uva, Pai, representando neste momento o teu sangue. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Assim como nós já falamos, Senhor, nessa tarde, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, porque agora nós podemos, ó Pai, olhar para os céus e falar com o Senhor diretamente. Senhor, obrigado por, Senhor, ter lavado, Senhor, os nossos pecados, ter lavado a nossa vida e ter nos dado, ó Pai, uma chance de nascer de novo na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, e que cada pessoa nessa noite venha entender, ó Pai, o seu relacionamento que a pessoa tem contigo e venha olhar para dentro, Pai, e que o teu Espírito Santo a toque, que ela venha ser transformada, Senhor, para, Senhor, uma vida nova, para um novo, Senhor, um novo nível de vida contigo, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Amém. Vamos participar aqui do pãozinho, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, já foi apresentado ao Senhor, abençoado. Tomai todo deles em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muitas vezes, quando é celebrada a ceia do Senhor, as pessoas choram e sentem uma consternação no seu interior, sentem tristeza, né? Pela morte de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz assim: todavia me alegrarei, porque aonde havia morte, hoje tem vida. Onde houve tristeza, hoje tem alegria.
a alegria da salvação, que o Espírito Santo de Deus possa te dar as alegrias da salvação e que você possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Que você venha nascer de novo, que o seu espírito venha se mover, venha se comover e venha se alegrar na presença do Senhor. Tem algum louvorzinho para cantar a capela? Melhor não. Melhor não. A gente vai organizando isso. Amém. Logo, logo nossa live terá louvores. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Henrique vai fazer a oração aqui para nós finalizarmos. Amém, pessoal. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa tarde de comunhão gostosa na Tua presença. Obrigado por esse momento de ceia, por esse momento de reflexão. Que essa mensagem, Senhor, ela não vá apenas ser uma mensagem, mas que ela vá, ó Pai amado, ser uma semente que vai frutificar e vai gerar frutos, ó Pai, dentro de cada pessoa que assistiu esse vídeo, ó Pai, que assistiu essa live, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor ter feito. Nós desejamos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma ótima semana na Tua presença, que o Senhor nos dê uma ótima noite, Senhor, um ótimo, Pai, fim de noite neste domingo. Obrigado, Pai, por cada pessoa. Pai, nós profetizamos a Tua presença e aquela paz que excede todo entendimento na vida, Pai, de cada querido nosso, de cada amado, de cada irmão, de cada família que assistiu esse vídeo, Pai. É que nós te pedimos, ó Pai, obrigado pela Tua paz, ó Pai, e saiba, Senhor, que nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos, ó Pai, de todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento, Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando a gente lá no canal no YouTube, Ministério Carmel. Vídeo toda terça, quinta e sábado às 7 da manhã. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí tudo nos grupos que você tem do WhatsApp, que a mensagem é boa, a gente está falando de Jesus. Obrigado para todo mundo. Um beijo para todos. Deus abençoe. Beijo aí para as meninas que me pediram a semana passada. Beijo a todas e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau. Tchau.